Café Corporativo, um oferecimento Ótica Rangel, a qualidade dos seus óculos em boas mãos. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. Na semana do Dia Internacional da Mulher, nós trazemos aqui para o Café Corporativo Branca Barão. Seja bem-vinda, Branca Barão. É um prazer estar aqui de novo e falando de um negócio, de um babado que é tão importante e tão atual, né? Não, sem dúvida. Quando eu percebi que nós poderíamos agora, nesse mês de março, trazer mulheres poderosas aqui para o Café Corporativo, pelo menos intercalando, nós não vamos conseguir fazer um mês de março só com mulheres, mas eu quero intercalar em você a primeira e parabéns aí por tudo aquilo que você já produziu e obrigado por estar aqui. Eu adorei o Poderosa. Assim, tem um elogio que alguém pode me fazer, é falar, essa mulher é poderosa, essa palavra ela enche a boca para falar, eu adoro ela, obrigada. Aliás, aqui fora do ar, a gente estava aqui brifando e falando assim a respeito daquilo que pode ou que não pode falar, porque hoje quando a gente fala da mulher e nós queremos introduzir cada vez mais a mulher no mercado de trabalho, nos cargos de liderança, na sociedade de uma maneira geral como igual, né? Igual não no sentido de ser igual, mas no sentido de estar no mesmo nível, a gente também toma um certo cuidado com o que pode e não pode falar. Faz sentido, Branca? Faz sentido, por quê, né, Aguinaldo? A mulher, ela vem de uma história onde ela era o objeto de um homem, assim como um carro. Então você fala, nossa, esse carro ele tem um motor potente, ele é lindo, ele é do jeitinho, do modelo, da cor que eu escolhi. E uma mulher, ela é um indivíduo. Então a partir do momento que esse elogio, ele a torna um objeto do tipo, tem que ter a cintura da medida adequada, tem que ser magra, tem que ter cabelo liso, tem que ser depilada, né? Ela tem que ter aquelas características para ser um objeto ideal, é uma questão pra gente tomar um cuidado. Mas não cuidado porque, sei lá, eu adoro ser chamada de bonita. Se você fala, como você tá bonita hoje, tá tudo bem, né? Desde que você não conquiste algo por ser bonita. Então, a gente percebe muito um movimento social, por exemplo, de colocar mulheres pretas, mulheres gordas, mulheres mais baixas ou não tão esguias. Esse eu acho que é um exemplo muito bacana pra gente observar. Se a gente pegar a mesma abertura com a mesma música de, sei lá, 20 anos atrás, sim, que eu me lembro dela, sim, aquelas mulheres magérrimas saindo da água, e a gente observa a mesma música, a dança que rola hoje, ela é muito mais o que é uma palavra da moda, inclusiva. Por quê? Porque você tem ali dançarinas obesas, você tem dançarinas baixinhas, você tem dançarinas até com uma deficiência dançando numa cadeira de rodas. Então eu acho que esse espaço pra gente olhar a mulher, além da propaganda de cerveja de antigamente, que é aquela mulher gostosíssima, linda, com roupa curta e servindo um homem, é maravilhoso. Então o problema não é ser gostosa, não vamos mais nos depilar, não é isso. Mas é assim, eu posso ser linda porque eu quero, porque eu decidi, porque eu malhei, porque eu gosto de apreciar meu corpo e gosto de ser apreciada por isso. Mas eu não dependo disso para estar na TV. Ou eu não dependo de ter o corpo do jeito que a sociedade diz que é bonito para que eu possa fazer uma abertura de um Fantástico, por exemplo. Até porque a gordinha também consome cerveja, até porque as pessoas elas se identificam com aquela figura que vê nos comerciais e a identificação é importante até para o objetivo final de uma propaganda, perfeito, que é vender, perfeito. Né? Mas isso dependeu de toda uma maturidade aí até de quem faz o marketing, né? Porque fala assim, tem essa briga, não, a gente pode ser gorda porque isso também é bonito, também é, porque a beleza tá no olho de quem vê, né? E eu conheço homens, vou falar do meu marido aqui, o Ricardo, ele acha a mulher mais robusta, mais bonita. Então, se ele vê uma mulher que eu considero linda, porém magérrima, ele acha feio. Então, a beleza ela tá no olho de quem vê. Mas quando a gente cria um padrão onde só o magro é bonito, o magro é muito bonito também, né? Ele pode ser muito bonito também e não é essa a questão aqui. Mas a questão é que a mulher que não consegue ser muito magra, porque o biotipo, né? Porque eu mesma, por mais que eu faça dieta, eu tenho 1,80 m, o meu pulso é grande. Eu quando estou magra, eu sou uma mulher tamanho GG nas roupas. Então, se existe essa cobrança social que só a magra, com 20 quilos a menos que a altura, é bonita, eu nunca vou me sentir bonita.
Então é muito mais sobre isso, né? Isso existia um tabu, né? Quer dizer, era um tabu que só a magra era bonita. Era um tabu que o homem era o comandante de uma casa, de uma relação. Até existia muito aquele termo que Silvio Santos sempre falou, né? Chefe de família, dona de casa. E a dona de casa. E a dona de casa. Isso era um tabu, e esse tabu está mudando. Mas como fazer também para não virar um tabu ao contrário? Eu penso assim, o meu primeiro livro, ele se chama 880, seu melhor amigo, seu pior inimigo mora aí dentro de você. Então eu apresento extremos e falo, a gente busca na vida o tal do equilíbrio, que nem sempre ele é possível. Mas na busca do equilíbrio, primeiro tem o desequilíbrio. Então a gente vive hoje um momento que se você der uma vasculhada de leve no Instagram, numa rede social, você vai ver muitos homens defendendo que o feminismo é uma perda da feminilidade. Então assim, para eu ter direitos iguais, então eu também tenho que trabalhar como pedreiro, pegando uma enxada. Então você quer isso? Não, não é essa a questão. É óbvio que a mulher tem menos potencial de força bruta do que os homens. Entretanto, eu tenho um potencial de raciocínio que pode se equiparar a muitos homens, e tem homens mais inteligentes que eu, e eu sou mais inteligente que muitos homens. Então a questão é não medir que nós somos inferiores simplesmente porque nós somos mulheres. Então vamos ver. Talvez para algumas coisas eu abra uma lata de um vidro de palmito melhor, porque eu tenho uma estratégia. Então eu tenho uma colherzinha que eu faço, tira a pressão, e eu abro com a minha delicadeza uma lata de palmito, né? Um vidro de palmito. Então a questão não é quem tem mais força ou quem é melhor, porque antes de ter esse equilíbrio existe uma briga, e essa briga é antiga, né? Tinham programas de TV que colocavam lá homens contra mulheres, tem novelas que abordaram esse assunto, tem muitos filmes que colocam essa briga do homem e da mulher. E a minha questão é justamente que não precisa haver a briga. O que não precisa é o homem estar ocupando todos os espaços. Então vou dar um exemplo aqui. Eu sou palestrante há 24 anos e existe muito mais no mercado até hoje palestrantes homens do que mulheres. E os eventos que eu participo, muitas vezes eu participo de eventos de dia inteiro, convenções, onde nós temos 6 palestrantes homens e só eu de mulher no palco. Então essa busca desse equilíbrio, assim, quantas mulheres que tem muita coisa para falar, que sabe contar história, que são maravilhosas, talvez ainda nem viram dentro de si o potencial de subir no palco, porque a sociedade mostrou que o palco não é para nós. Né? Ou que a diretoria de uma grande empresa, a liderança não é para nós. A política ainda é muito pouco para nós. Sim. E o quanto essa delicadeza que é da mulher, esse cuidar, que é muito característico até pela evolução da nossa sociedade, desde a época que os homens moravam em cavernas, que os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam cuidando da casa, né, ou da caverna, ou de controlar. Eu falo que devia ser muito difícil controlar crianças nessa época, que eram muito mais selvagens do que ainda são, né? As crianças dentro de uma caverna. Então isso vem de muito, muito tempo. Então é muito difícil de desconstruir. Mas isso também construiu na mulher um poder que a gente não sabia que ela tinha, né? Sim. Por exemplo, eu sou casado pela segunda vez. Eu não quero fazer comparação aqui, porque minha primeira esposa também foi maravilhosa. Mas enfim, o que me atraiu na Thaís foi justamente eu ver nela uma pessoa que eu não precisava ficar, sabe, cuidando. Quer dizer, é uma pessoa totalmente independente, que dá seus rolês, enfim, cuida da vida. Quando eu falo dá seus rolês, no sentido de ser totalmente independente. Ela vai, ela volta, ela faz, quando ela precisa, ela pede ajuda, assim como eu peço ajuda quando eu preciso. Isso é bastante atraente também para os homens, né, Branca? Isso, na verdade, a sociedade não via assim, era até uma certa vergonha admitir que tua mulher era independente e fazia as coisas sozinha. Exatamente. Assim, quando a gente fala dos homens, eu vou tirar da generalização, porque para muitos homens isso ainda incomoda. Eu acho que para os homens que já estão observando isso, que tem essa humildade, até para perguntar, sabe, como que é melhor lidar com você para não te ofender? O que você dá conta de fazer sozinha? O que você gosta de fazer sozinha? Então, no meu exemplo aqui, eu tenho um ex-marido, tive um marido que não era tão bom quanto o atual, longe disso, foi um erro de percurso aí entre muitos que eu cometi, e ele exigia que ele abrisse a porta do carro para mim. Então, quando eu esquecia e eu abria a porta e entrava, ele ficava ofendidíssimo. Então eu falo, gente, mas espera aí, qual que é o problema de abrir a porta do carro? Assim, qual é o problema de eu bater na mesa e falar, não, isso aqui vai ser do meu jeito porque diz respeito a mim e a minha individualidade. Então eu acho que até antes da gente falar em independência, é falar de autonomia.
A mulher vem construindo aí uma autonomia no ganho financeiro, né, de estudar. Eu vejo assim, na época da minha mãe, não estou indo tão longe, é uma geração. Né? Minha mãe hoje, se estivesse viva, ela já faleceu, ela teria 72 anos. Então a gente está falando de 40 anos atrás. Eu perguntei para ela uma vez, mas você fez faculdade? Ela falou, fiz de assistência social, porque na minha época era faculdade de esperar marido. Porque a carreira de uma mulher era casar. Hoje a mulher casa, a maioria delas, né, não vou generalizar também, mas quem já tem esse nível de consciência, uma mulher que casa, ela casa para se realizar ao lado de outra pessoa. Ela casa porque ela quer conviver, ela quer dividir a vida dela com essa pessoa. Não é a carreira dela casar. Né? Hoje casamento não é carreira, tanto que tanto mulheres quanto homens hoje se divorciam muito mais. Na minha percepção, por quê? Porque eles são mais infelizes? Não, porque eles entendem que romper algo que não funciona é uma alternativa. Isso é maravilhoso. Eu não preciso viver infeliz como a minha bisavó. Minha avó não. Minha avó casou 7 vezes na vida dela. Né? Então a minha avó não é um exemplo, mesmo estando nessa geração que é exemplo. Mas eu conheço muitas pessoas que ficaram casadas e infelizes durante muitos anos simplesmente porque o até que a morte nos separe, eu não vou trazer o contexto religioso aqui, colocava isso como uma obrigação. Não, essa é a minha carreira, eu preciso ir até o fim, porque eu assumi este homem para cuidar. Né? Então a mulher cuidava do cara que ia pra rua e bancava a casa, logo ele precisa bancá-la até o fim porque tirou-a dos braços do pai. Tem muito isso, não, eu assumi a responsabilidade para essa mulher. Não, eu assumi a responsabilidade por mim. Então eu não sou responsabilidade do Ricardo. Entretanto, a gente tem um pacto, né, que é juntos até que a infelicidade nos separe. Porque se um dia nós estivermos infelizes, eu dou conta de mim, ele vai dar conta dele, né? A gente vai ter que dividir os cachorros, que a gente tem um monte, porque eles não se garantem, né? Não se dão conta, e a gente segue fazendo o melhor que a gente pode com a vida de cada um. E a meta é ser feliz para sempre. Também não é tornar o relacionamento volátil. Não, a gente quer ser feliz para sempre juntos, mas e se um dia não existe mais, a gente não vai ser infeliz simplesmente por conta de um depender do outro, ele precisa cuidar de mim, ou ter uma dependência aí. Excelente, Branca. Vamos fazer um intervalinho? A gente faz um intervalinho agora e volta daqui a pouco com mais de Branca Barão. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são os cuidados em condomínios por conta das chuvas de verão. Pisos úmidos ou com poças aumentam consideravelmente o risco de acidentes, especialmente em portarias e corredores. Portanto, instruam os responsáveis pela manutenção a dedicarem atenção especial a essas áreas. Os ventos fortes durante os temporais e as chuvas de verão podem causar danos irreparáveis à estrutura do prédio. Outra preocupação pode ser também a queda de árvores, que põe em risco a vida de pessoas e causa danos aos veículos. Nossa dica de segurança é de se contratar especialistas para verificar o sistema de esgoto e hidráulica do condomínio. Entupimentos ou falhas nos sistemas de drenagem podem resultar em alagamentos. Algumas tarefas do síndico para essa temporada de chuva: limpeza de ralos, calhas, subsolos, do térreo e do topo do prédio. Verificação de toldos, coberturas, telhados e luzes de emergência. Checar a saúde das árvores e arbustos no jardim. Revisão do quadro elétrico e verificação se houve limpeza da tubulação e esgoto. Conferir bombas d'água e de sucção e sempre verificar os para-raios. O investimento em manutenção preventiva não apenas protege o patrimônio das adversidades, mas também preserva a qualidade de vida dos moradores, promovendo um ambiente condominial mais seguro. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com a Branca Barão.
Branca, a gente estava falando a respeito de ser felizes para sempre, mas não necessariamente engessado dentro de um compromisso que não pode ser mudado, não é? Esse lance de não poder mudar o compromisso deixava as pessoas muito folgadas também. Quer dizer, eu posso ser quem eu for, desagrado a outra pessoa, mas ela tem a obrigação de estar comigo, e acabava levando muita gente à infelicidade. Mas como fazer para a gente poder ser feliz e preservar relacionamentos com tudo isso? Eu acho que sendo transparente, porque não só dava abertura à infelicidade, mas também à infidelidade. Porque a partir do momento que a nossa relação, supondo aqui que nós fôssemos marido e mulher, é horrorosa, eu não te suporto mais. Para eu aguentar estar ao seu lado, eu preciso ter uma válvula de escape, que é dar umas beijocas, ter uma conversa boa com uma outra pessoa. Né? Então eu acredito que também a transparência com o outro depende de uma transparência consigo. Então, quando eu sou transparente comigo, de assumir que eu estou feliz, por isso eu continuo, ou isso não funciona, então vamos conversar para ver se há correção, e não havendo a possibilidade de correção, eu ter a coragem de mudar, também me permite ser leal a uma outra pessoa na minha percepção e dentro daquilo que eu escolhi para minha vida hoje, numa relação. Você acha que esse relacionamento, seja entre homem e mulher, mas um relacionamento de casal, ele precisa ter alguém que comande essa relação? Eu acredito, e pela minha experiência, que o casal, duas pessoas, né, 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, como você disse, não importa. Eu acho que tem questões que são mais fáceis para um do que para o outro, então é até um alívio que o outro comande. Um exemplo, eu e o Ricardo, a gente é muito aventureira, a gente gosta de viajar, e o Ricardo, ele, para uma aventura, ele simplesmente cata uma mochila com 3 coisas dentro e vai. E eu já gosto de uma aventura um pouco mais segura, no sentido de saber que horário eu tenho que estar no aeroporto, que transporte a gente vai pegar para chegar no lugar, então eu já alugo o carro com antecedência, e ele só vai curtindo. Então, se você observar isso, a Branca está mandando. Na viagem eu tô, porque a gente não volta vivo, e a gente não vive metade das coisas, e a gente volta precisando vender o carro e a casa para pagar as compras e as dívidas. Então eu assumo isso. E tem outras coisas que até chega a ser curioso, que é, por exemplo, em casa, mercado. Eu odeio fazer mercado e que culturalmente é um papel da mulher. Né? Organizar as compras da casa e as coisas da casa. E lá em casa é o Ricardo que faz. Porque eu deixo acabar o papel higiênico, que eu falo que é o extremo, né? Quando acaba o ovo, porque a gente gosta muito de comer ovos no café da manhã e tudo mais. Falo, acabou o ovo é crítico, agora acabou o papel higiênico é o caos. Então se depender de mim, acaba o papel higiênico. Então o Ricardo sábado apareceu e falou, já comprei coisa pra semana inteira e tudo mais. Então ele lidera essa parte que ele gosta mais, tem mais facilidade. Então eu acho que essa divisão, ela não precisa, ela pode ter aquela ideia social de que a mulher cuida da casa e o homem cuida de ganhar o dinheiro para que a mulher organize e controle, mas ela não precisa ter. E eu acho que a tendência desse equilíbrio que a gente falou entre homens e mulheres é justamente a gente buscar esse equilíbrio. Pode ser assim, né? A gente até brincou com a cor da nossa roupa. Isso. Você pode usar azul e eu posso usar rosa, não tem problema nenhum de eu ter uma nenê menina e enfeitar ela toda de rosa, mas eu não preciso fazer isso se eu não quiser. Não pode ser uma obrigação, Isso, né, Branca? isso. Aliás, foi uma coisa curiosa, porque a gente não combinou a cor da roupa. Mas se tivesse combinado seria incrível, né? Falar no dia da mulher, eu de azul e você de rosa, mas não foi combinado. E sinceramente, eu não me acho nem um pouco feminilizado por estar usando rosa. Aliás, uso rosa desde quando eu comecei a trabalhar com traje social, que eu sempre curti uma camisa rosa, né? A gente coloca a camisa rosa e as meninas elogiam, falam, nossa, tá bonito, o que você faz? Coloca novamente. E eu penso que tem até uma humildade aí, sabe, do homem. Então, homens que estiverem nos assistindo, uma dica. No dia da mulher, vá de rosa trabalhar. Sabe, até pra falar, eu estou aberto, né, não a me tornar mais feminino, né? Ou sim, se tudo bem pra você, não é essa a questão, mas eu tô aberto a quebrar esses paradigmas que a gente traz há tanto tempo, que a mulher, pra ser feminina, tem que ser magra, depilada, usar rosa. Eu, por exemplo, tô numa fase tão azul, eu agora que prestei atenção, eu tô de roupa azul, de unha azul, de brinco e colarzinho azul, eu tô toda azul, né? Então assim, tá tudo bem também, né? É muito a questão de eu posso, e não existe um bloqueio, eu não estou dizendo nada com isso, de eu sou menos feminina ou eu sou mais masculina, porque eu gosto de alguma coisa que culturalmente os homens que deveriam gostar. Muito bom, Branca. Nós vamos fazer outro intervalo agora, vamos conhecer o trabalho da EGE Soluções, depois Óticas Rangel e voltamos um pouquinho com mais de Branca Barão. Ótica Rangel.
Tudo em até 10 vezes no cartão sem juros. Excelentes descontos à vista e crediário próprio. Única ótica Varilux Premier em Jundiaí, com exclusivo sistema VisOffice. Rua Rangel Pestana, 1011, Centro, Jundiaí. Ótica Rangel. A qualidade dos seus óculos em boas mãos. EGE Soluções. Engenharia, tecnologia e automação industrial para uma indústria mais eficiente e sustentável, com foco na redução de desperdícios. EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje com a Branca Barão. E a gente vai entrar num café um pouco mais forte, mais torrado. Vamos colocar intensidade nesse café agora, Branca. Bora. Machismo acabou? Não, mais longe disso. E a gente tem um desafio a mais agora, porque eu falo assim, né? O machismo, ele tá numa nova fase. Porque há um tempo atrás, meu pai era um cara super fofo. Só que quando uma mulher dirigia mal perto dele, ou ele achava que ela dirigia mal, ele gritava: "Ah, Dona Maria, não de janela aberta", mas ele brincava no carro: "Vai pilotar fogão". Então o machismo, ele era tão escancarado que dava pra vê-lo. Hoje, eu acredito que a gente ainda é quase tão machista quanto a gente era nessa geração anterior aí, só que ele tá mais velado. E, inclusive, nós mulheres somos muito machistas em algumas situações. Então ele tá mais difícil de ser observado e, portanto, corrigido. Um exemplo rápido. Outro dia eu tive uma ideia brilhante pro meu negócio. Eu tava montando uma palestra, tive uma ideia incrível. Resolvi perguntar se a ideia era incrível mesmo, porque às vezes não é. Perguntei pro Ricardo. O Ricardo falou assim: "Ah, mas você podia fazer isso aqui". Deu uma outra ideia. Olha como eu já representei. Por que a ideia dele tá acima da minha? Aí eu falei: verdade, eu vou fazer isso. Saí, me dei conta, voltei, briguei com ele. Falei: isso é muito machismo. Ele falou: mas onde que eu fui machista? Eu falei: não foi você, fui eu. Quando, ao ouvir a sua ideia, não é pedir opinião, mas quando eu ouvi a ideia dele, automaticamente dentro de mim, eu já coloquei a ideia dele num patamar superior, só por ele ser homem. Aí eu falei: opa, são duas ideias que eu preciso ponderar, aí eu ajustei a partir da ideia que ele deu e tudo mais. Não que não seja bem-vinda, né? Isso. Mas por que automaticamente eu já falei: nossa, verdade, vou fazer isso então? Simplesmente por ele ser homem. Então pondere as ideias, independentemente dela vir de um homem ou de mulher, mas a ideia aqui é a seguinte: você mulher que está nos ouvindo, que atitudes machistas você ainda tem, como por exemplo, sei lá, servir o prato do seu marido e levar na mesa. Pode ser uma fofura, uma gentileza, mas se você sente que isso é uma obrigação, é machismo. E pode até fazer desde que não seja uma obrigação, Isso. desde que seja abrir a porta do quero carro. fazer. Eu posso, desde que eu queira e não por obrigação. Faz sentido isso Faz tudo? total. Às vezes quando a gente sai, eu sempre abro a porta do carro, mas quando eu tô muito arrumada, eu falo: hoje eu quero que você abra a porta do carro pra mim. Então eu estou sendo, né, numa brincadeira ali, propositalmente machista, porque eu quero ser aquela dama que depende do homem pra tudo, inclusive pra abrir a porta do carro. Desde que esteja consciente, tá lindo. Não tem problema nenhum. É o que eu falei: se você veste a sua menina de rosa, porque você acha que ela fica linda de rosa, e você gosta, mas você bota azul de vez em quando, não tem problema nenhum. A questão é: não, eu não posso colocar azul na minha filha. A questão é justamente tomar consciência, porque o que está consciente na gente, a gente pode mudar. E eu gosto muito, eu vou deixar essa dica aqui, que é um termômetro do machismo. Quais são as piadas que nós estamos rindo? Se a piada que a gente ri coloca a mulher como inferior, o machismo tá aí, né? Se eu dou risada porque, qual que era o erro naquela mesa do conselho da empresa? Que tinha uma mulher. Eu estou sendo machista. Então, quando a gente ri da mulher numa situação de poder, ou de uma mulher empoderada, mesmo que acima do peso, ou dançando no Fantástico, o seu machismo mora justamente aí. Muito bom. Branca, obrigado por ter vindo. E o Café Corporativo fica por aqui. Você, enquanto isso, esteja no nosso YouTube, que é youtube.com/Café Corporativo, com um acervo de mais de 300 entrevistas. E até a próxima semana. Já aproveita, vá lá nas nossas redes sociais, que é Café Corporativo TV e também @Aguinaldo Palestrante, onde você vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui com as entrevistas e no mundo corporativo. Na próxima semana voltamos. Até lá! Café Corporativo, um oferecimento Ótica Rangel. A qualidade dos seus óculos em boas mãos. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics,
a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.